Em 1979, 1980, foi quando eu conheci essa jovem linda, maravilhosa, e casamos no ano de 1982. Então, estamos aí com um Quaraquaquá. E sempre fomos muitos parceiros, né? Muito parceiro, eu e ela fomos a vida inteira, né? Eu sou de origem de uma família de 11 gestação, que se criaram 7. Então, em vida hoje eu tenho 4 irmãos e 3 irmãs, né? Éramos de famílias totalmente diferentes. Eu nasci no sítio, na fazenda, né? Ela era mais urbana e eu tive que ir me acomodando, né? Aos poucos, né? Porque a convivência conjugal ela está em cima desse fundamento, né? Que você precisa de uma forma ou de outra ir se ajustando na trajetória da vida para que as coisas derem certo, para que as coisas operem, para que as coisas funcionem bem, né? Então são pessoas, né, tanto no gênero totalmente diferente, homem e mulher, gênero masculino e feminino, mas também a bagagem que a gente traz dentro do conceito familiar, né? E aí você vai constituir uma nova família, aí você precisa exatamente trazer para o ponto de equilíbrio, porque ao longo dessa trajetória de mais de 4 décadas, Marisete, na sua sabedoria, tentou me moldar a ficar parecido com ela, mas ela não conseguiu, né? E eu, da mesma forma, tentei moldar ela segundo os meus princípios. Aí eu também não consegui. Como a gente não conseguiu, a gente foi para o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é a palavra de Deus. Palavra Sabe, né? Não sei. Ok. É a palavra. Você pode interromper. Tem permissão. E autorização plena, né? E então, casamos e tivemos 3 filhos. Todos 3 no ministério. Nada segundo uma forçação de barra, segundo, olha, você vai ter que ser como papai. Não. Né? Nós estamos trabalhando de uma forma que criamos um ambiente para eles, onde eles pudessem se sentir felizes, realizados e pudessem fazer as escolhas dele. É lógico que a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que deve andar e quando ele crescer não vai se desviar dele. Então nós tivemos essa graça, esse privilégio de poder, desde criancinha, ir direcionando e moldando eles segundo princípios da palavra, segundo uma orientação, porque já estávamos em Cristo, e aí criamos uma atmosfera na nossa casa, onde nós pudéssemos também ir, de uma forma ou de outra, instruindo eles no caminho do Senhor, né? E não deu outra, né? Hoje o mais velho tem 41 anos, né? São 3, né? O Tiago, que vocês conhecem, Tiago Garcia, a Rafaela, doutora na área de apneia do sono, né? É do Hospital das Clínicas em São Paulo, né? E o nosso mais novo, recém-casado, vai completar um ano ou 2 já, 2 anos, né? 2 anos agora no mês de agosto, né? Que essa parte de número, a gente tem que ter cuidado, viu? Tem que perguntar para ver se a cabeça balança. Se a cabeça vai dizer assim, então diga para mim aí, né? Que o homem ele é meio focado em conquistas e buscas mais, né? Quando conquistamos algo, vamos buscar mais algo. A mulher tem uma visão mais periférica. Ela detalha, né? E ela tem visão para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, né? O homem, como ele só tem foco, né? Ele quer exatamente, foi criado por Deus para esse instrumento de conquista. A mulher, ela está olhando 360 graus, né? Enquanto o homem está num ângulo reto ou num ângulo pontual, ela tem 360 possibilidades, né? Por causa dessa graça que Deus deu para ela. Então, você que é casado, você que está ao lado da sua esposa, saiba que Deus colocou alguém, né, com uma capacidade tal que pode ver, enquanto você está vendo uma possibilidade, ela está vendo 360. Então, aí você, né, tem um pouco de calma, né, e buscam juntos, né, a forma acordada, né, porque a Bíblia diz que tudo que ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, à luz da palavra. Nós temos essa capacidade
né, de fazer essas coisas, de poder ligar e desligar, tanto aqui como nos céus, né? A Bíblia diz que quando dois concordam acerca de qualquer coisa, que porventura pedirem à luz da palavra, os céus se manifestará. Então você é o alvo predileto de Deus para que as coisas dêem certo na sua vida. Amém? Deus quer entejar a sua, né, flecha poderosa, que é Jesus, né, no âmago do seu coração, e você ser alcançado para propósitos maiores em Deus. Amém? Então, já dei mais ou menos uma introdução aqui, né? E eu não citei o nome do mais novo, né? É Diogo Garcia. Ele, né, ele trabalha numa igreja em São Paulo, uma das maiores igrejas nossas em São Paulo, que é a igreja de hoje. Ela estava, né, hoje está lá em Vila Matilde, era lá no Alto de Pinheiros, né? E ele trabalha nessa parte exatamente de suporte, né? Ele não é ainda um pregador como a filha e como o filho, né, que são mestres da palavra. Ele gosta de ficar nos bastidores. Ele tem uma equipe de aproximadamente 80 pessoas e ele trabalha, né, não deixa de ser uma igreja, né? Conduzir 80 pessoas é uma igreja, né? Então ele tem o que? Esse talento, essa habilidade lideracional, né? E trabalha na parte de mídia e divulgação da igreja. Então tem uma equipe que faz todo esse trabalho. Amém? Vamos orar. Pai querido, a ti somos tão gratos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça maravilhosa sobre a nossa vida nessa tarde e noite. Cremos que você começou a boa obra em nossa vida, você há de aperfeiçoar. Estamos, Pai, no momento cultual, onde o fundamento maior são os princípios de família. E sei e posso professar, à luz da palavra, que você ama, Pai, e você deseja que nós sejamos famílias fortalecidas, famílias poderosas, porque família é um projeto pleno seu, Pai. Foi você que projetou. E você mesmo disse que não era bom que o homem estivesse só. E você fez ali, né, uma cópia fiel na forma da adjuntora Eva para Adão. E ali, né, tudo começou a acontecer. Uma família se formou, um governo se estabeleceu, a sua graça superabundou sobre a vida deles, e eles puderam ir adiante, gerar filhos, né, e trazer descendências que hoje está simplesmente combinando com esse momento aqui na nossa vida. Pai, obrigada por tudo se cumprindo, por tudo acontecendo. Em o nome de Jesus eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, antes de começar, também agradecer que grande parte de vocês aqui estiveram juntamente comigo online, né, assistindo aula ali, né, exatamente sobre o serviço na igreja. Não vamos falar sobre isso. A gente sabe o quanto é fundamental o serviço na igreja. Por exemplo, eu que estou, né, há mais de 3 décadas e meia servindo ao ministério, né, a parte da lapidação da minha vida e do propósito, né, de Deus para a minha vida aconteceu nessa sala onde estamos aqui, dentro do contexto da igreja. É aqui onde somos moldados, onde somos lapidados, a nos tornarmos o quê? Bons ministros, bons pregadores da palavra, né, bons mestres, né, dentro desse contexto é que somos verdadeiramente trabalhados. E quando pensamos em família, vamos pensar que a casa é exatamente o quê? O lugar onde tudo vai acontecer, onde o processo de lapidação da parte de Deus vai acontecer, dentro do contexto do mesmo teto, da mesma convivência, né? Há quem diga, a minha avó já dizia assim, você quer conhecer alguém, leve para morar com você. E você vai conhecer ele plenamente ou ela plenamente. É lá onde exatamente há um processo de lapidação, um processo, né, de moldagem e fundamento tal, né, que se nós deixarmos ser trabalhado à luz da palavra dentro desse contexto, não há quem possa nos parar. Então, você, como eu vou mais uma vez repetir, você está fadado nessa tarde e noite a ser alvo preponderante da parte de Deus para a sua vida, né? E coisas poderosas vão começar a acontecer na sua casa, no seu lar, portas vão se abrir, a graça de Deus vai superabundar sobre a sua família, sobre os seus filhos, e vocês vão correr a carreira que está proposta de uma forma a usufruir de tudo aquilo que Deus tem e que Deus quer que aconteça sobre a sua vida.
Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo. No livro de Salmos, o livro de Salmos, no capítulo 128, do livro 120. Salmo 126, melhor dizendo. 126. Diz assim o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam grandes coisas, tem feito o Senhor por eles. Diga grandes coisas, diga comigo, grandes coisas. Tem feito o Senhor por mim. Amém? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É uma tarde e noite de alegria. Amém? Você pode, inclusive, olhar, que o seu marido não está aqui, você dá um sorriso para a Bíblia. Mas se o seu cônjuge está aqui, dê um sorriso para ele. Amém? Aleluia. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os feixes. Então venho sair do Brasil para dizer a você que uma grande colheita vai começar a acontecer na sua casa, na sua vida e na sua família. Vamos liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que coisas que estavam lá no oculto do seu coração e você tinha consciência, mas ainda não se revelou, hoje é o dia de tudo se revelar. Amém? Não olhar para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, mas prosseguir em direção ao alvo. Aquele que começou a boa obra é aquele que vai concluir. Amém? É aquele que vai aperfeiçoar em nós. Então somos o povo de Deus, somos mais do que vencedores, somos povos vitoriosos. As armas do inimigo não podem contra a nossa vida, porque a mão do Senhor e o sopro do Espírito nos impelirá de uma forma a cumprir ainda para esse tempo da nossa vida coisas poderosas, coisas grandiosas Deus fará. Por isso estamos o quê? Alegres. Amém? Agora você pode olhar e fazer ha, 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 ha. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Oh, aleluia. Oh, no Salmo 127, que é o Salmo que continua, o 126, aí volta agora para um contexto. Está falando de uma nação, 126, de um povo que estava sem rumo, perdido. E Deus estava dizendo, olha, agora eu vou restaurar vocês. Né? E agora restaura aquela nação que estava sem horizonte e traz agora, o próprio salmista traz na sua continuidade do livro para o contexto pessoal da casa, para o governo específico, para um agrupamento menor de pessoas. Se o Senhor não edificar a casa, o que é que acontece? Em vão trabalha os que a edificam. Então não vai ser na força. Eu acabei de dizer para você que faz 40 vai para 44 anos, que eu tentei mudar ela para um contexto e eu não consegui. E ela do outro lado foi. Então era como um cabo de guerra. Então a gente decidiu ficar o quê? No fiel da balança. Nem o prato pender para a direita, nem o prato pender para a esquerda. Mas ficar exatamente o quê? No equilíbrio. Amém? E quando pensamos dessa forma, né, tudo vai bem. Amém? Porque quando trazemos para o equilíbrio, vai haver o quê? Uma concordância mútua. E quando essa concordância mútua está em operação, né, gera o que nós de antemão pensamos, né, e professamos tanto. A unidade se estabelece. E quando a unidade se estabelece, os céus vêm em nosso socorro. Amém? Mesmo que aparentemente as coisas não estejam operando bem na nossa vida, existem obstáculos, situações, né, que se levantam como um anteparo, como um obstáculo na nossa frente, mas o sopro do Espírito nos levará a conquistar aquilo que Deus tem como plano e propósito para a nossa vida. Então, se o Senhor não edificar a casa, ou se Ele, o divino, não construir a casa, as obras dos construtores não passará de frágeis cabanas.
Amém? E você precisa entender que Deus deseja e quer que você tenha o quê? Uma casa sólida, uma família sólida, um pacto matrimonial fortalecido, né, de uma forma a que as coisas aconteçam e Deus possa ser exaltado. Oh, aleluia! Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui esse outro equipamento aqui. Aleluia. Diz assim, ainda a parte B, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diz assim, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Versículo 3, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Tem guerreiro aqui? Dêem glória a Deus. Assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, esse texto nos garante que se o Senhor é a base a alicerçar, ou a palavra é a base a alicerçar dos nossos fundamentos de pacto conjugal, de pacto matrimonial, né, a estrutura vai estar sólida. Lembra daquele capítulo 7 do livro de Mateus, sobre os dois fundamentos? Existem dois fundamentos. Uma casa que ela é construída sobre uma rocha, e uma casa com o mesmo projeto, com a mesma a ação arquitetônica construída sobre areia. Diz que quando veio situações contrárias, quando vieram situações agravantes ou turbulência, a casa que estava sobre a rocha permaneceu intacta, não desmoronou. Porém, a casa que foi edificada e fundamentada sobre areia, quando os ventos sopraram, os alicerces ou a estrutura daquela casa ruiu e ela desmoronou. Você não foi criado por Deus para o fracasso, você não foi criado por Deus para a derrota, você não foi criado por Deus ou alcançado por Ele para a destruição. E o que eu posso te afirmar é que Deus olha para você e vê que você pode correr uma carreira feliz, realizada, e você pode simplesmente... Sabe que os sonhos que Deus tem acerca de você são sonhos de vitória e nunca de derrota. Amém? São sonhos de triunfo e nunca de fracasso. São sonhos de provisão e nunca de escassez. Então, se algo está acontecendo nesse tempo, pode simplesmente levantar as mãos aos céus e glorificar, porque esse momento ou essa estação que você está vivendo, ela vai simplesmente ser retirada à parte e você vai entrar naquilo que Deus tem como um propósito maior para a sua vida. Amém? Porque aquele que começou é aquele que vai concluir. Então, simplesmente se deixa dentro de uma ação de constância para a tua vida, e Deus vai promover de uma forma poderosa, de uma forma graciosa. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Diga, o Senhor é bom em todo o tempo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, eu sei, irmãos, que estamos vivendo o quê? Tempos difíceis, principalmente quando pensamos no contexto da família. Existem muitas pressões, existem ideologias e influências que intentam contra a família. Mas você tem que ter uma consciência de que os ditames da família de antemão já foram escritos ou previamente revelados à luz da palavra. Amém? A Bíblia diz que é um mistério que esteve oculto pelos séculos dos séculos. A nós agora foi revelado que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, irmãos, não se turbe o vosso coração. A Bíblia diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em mim, diz o Senhor Jesus, e também em Deus que me enviou. Na casa do meu Pai há muitas
Morada está falando de casas bem alicerçadas, casas que estão fundamentadas sobre a rocha. Amém? Ele disse, se assim não fosse, eu vos teria dito. Né? É necessário que eu vá para que outro, tal qual eu, possa vir. Né? É esse que está habitando dentro de você, é esse que vai te conduzir de uma forma a que você pode, né, usufruir dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Eu, quando ensino, muitas vezes, né, lá na escola sobre submissão e autoridade, né, eu ensinei por muitos anos, né, e eu começo a simplesmente trazer o equilíbrio da submissão e autoridade para dentro do contexto da casa. Né, como Deus criou. Deus criou Adão, mas percebeu que Adão só possivelmente não desse a resposta necessária que Deus almejava que desse. Ele colocou o quê? Alguém, que a palavra desse alguém é uma adjuntora idônea, né? Uma adjuntora com capacidade. É por isso que eu estava brincando com vocês, em quem está ao seu lado vai trazer para você, enquanto o homem está focado, ela vai ter 360, né, ideias novas que você pode pegar a melhor, né, e dizer, agora nós estamos concordantes nessa. Né? Aí a gente elimina o que nós estamos falando, né? Muitas vezes dentro dos relacionamentos hoje, muitos casamentos têm entrado em conflito, porque a gente quer o quê? Fazer prevalecer ou predominar o nosso ponto de vista, a nossa orientação. Não, irmão. A Bíblia diz que homem e mulher, uma vez pactuados, são um só aos olhos de Deus. Amém? Então vamos operar para o propósito da unidade. Amém? E eu me lembro que quando a gente trabalhou muito no início da nossa trajetória ministerial com casais e com família, né? E nós dávamos uma palestra, chamava-se Harmonia Conjugal, né? E quando a gente pensava no contexto da harmonia e que a gente fechava os olhos, a gente pensa numa orquestra bem afinada, né? Uma multidiversidade de instrumentos, de músico, mas o tom é um só, né? A harmonia, né, todos trabalham para que aquela sonoridade ela seja tão favorável e tão harmônica, de uma forma, né, aqui, né, quem coloca os ouvidos não vê, né, diferencial entre o conjunto de músicos e a melodia que está saindo. Amém? E aí eu dizia para eles, a forma de nós termos essa harmonia no lar, é simplesmente o quê? Assim como os músicos utilizam um instrumento chamado o diapasão, para que todos estejam segundo o mesmo toque, né? Segundo o mesmo tom, né? E o nosso diapasão é muito mais poderoso que a palavra, que era Jesus. Jesus, na causa, tudo vai bem. Jesus, estando no nosso relacionamento, não haverá tempo de turbulência, só haverá tempo de prosperidade e de paz. E aí eu ensinava para eles o seguinte, né, no relacionamento conjugal, se não existir pelo menos 3 coisas básicas que podem te favorecer, né, ao vocês caminharem em direção a um alvo comum, e esse alvo será um alvo de resposta de Deus, de uma vitória já de antemão, né, pré-agendada ou disposta da parte de Deus. E aí eu trabalhava, o primeiro contexto que nós trabalhamos era a comunicação. Quem é do Brasil aqui, sabe que existia lá um apresentador de televisão de quem não se comunica, se trumbica. Então, uma comunicação, ela vai evitar o quê? Os tropeços da nossa vida. A clareza, né? A Bíblia diz, a exposição à palavra traz luz e sabedoria, ou entendimento e compreensão aos simples de coração. Quem é simples aqui, deu glória a Deus. Então, a comunicação ela é importantíssima. Está aqui 44 anos, né, 3 filhos, já, né, quase, né, mais que 5 netos. Né? Hoje eu ganhei mais um aqui, me disseram 6. Eu acho que é a minha nora que está grávida, você falou pelo Espírito. Eu já recebi. E aí, dentro da comunicação, nós temos pelo menos 3 vertentes de atuação, né? Tem a vertente de comunicação verbalizada, essa que eu estou passando para vocês aqui, a informação dentro de uma condição, né, do logos, a palavra, né,
exposta a palavra falada, né, de forma rema, de forma poderosa na nossa vida. E aí, dentro da comunicação verbalizada, tem o que nós chamamos de monólogo e de diálogo. Diálogo é o que você ouvir, entender a mensagem e dar subsídio para aquela pessoa dentro daquela ideia ou daquela comunicação que está sendo, né? Mas muitos, eles entram o seguinte, para um monólogo, querem ditar, né? Querem um par de ouvido para ouvir. E aí solta, e nós chamamos isso tagarelismo, né? Alguém que só fala e não escuta, precisa, né? Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: escutar 1000 vezes, falar uma só. Mas também existe uma palavra bíblica que diz que esteja atento para ouvir e tardio no falar. Porque aí você vai exatamente o que? Criar essa condição de diálogo, né? Das estruturas se autocompletando, né? Então, uma outra forma também é a comunicação não verbalizada, que ela ganhou espaço hoje, depois do advento da internet e dos smartphones, né? Às vezes a gente entra num restaurante, está o casal ali, a velhinha lá, a comida bela, mas eles estão se comunicando por aqui. É a comunicação não verbal, né? Ou escrita, né? E muitas vezes nós precisamos entender isso, compreender dessa forma, né? Equilibrar isso, não ir muito para o extremo em outras áreas. E também tem um outro tipo de comunicação que ela é importante, chama-se comunicação táctil. Falar com o toque, tocar a pessoa, entender, né, que também tocar em quem amamos, em quem gostamos, pode transmitir uma mensagem. Então, e aí, com isso, se você vai, né, de uma forma ou de outra, dentro dessa instrução, trabalhando essas questões, eu me lembro uma vez, né, nós fomos para um aconselhamento lá no início, né, há 4 décadas atrás, nós estávamos recém-casados, e nós fomos ouvir um sacerdote, e ele disse: escreva o que você simplesmente, né, gostaria que Marisete fizesse para você. E aí, da mesma forma, disse para ela: escreva o que você gostaria que você fizesse. Ela vai escrever o que gostaria que eu fizesse para ela, né? Em meia folha de papel ofício eu resolvi meu problema. Quando eu peguei a dela, meu Deus, eu sou um traço, eu não presto para nada. Tinha umas 40 folhas. Eu digo, eu vou ter que me consertar, né? Porque eu amo ela, eu gosto dela, ela é a mulher da minha vida, e eu vou ter que me moldar, porque eu não quero perdê-la. Uma vez que eu a achei, né? A Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha um presente de Deus, acha uma pedra preciosa. Então, de uma forma ou de outra, né, eu estou dando esse preâmbulo, esse momento, porque o tempo não vai dar para a gente navegar muito, eu vou ter que passar para ela. Mas abra comigo a palavra de Deus, no livro de... Deixa eu ver aqui, para a gente concluir. Aleluia! Glória a Deus! Primeira de Pedro, vamos ver aqui. Primeira de Pedro, no capítulo... Diz assim no versículo 7, 1 de Pedro, capítulo 2 ou 3. Diz assim o texto: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Diga discernimento. Amém? Com discernimento. Aleluia! Nessa outra versão diz aqui: maridos, sejam bons. Maridos, cada um para sua esposa. Não deixem de honrá-las, nem de se alegrar com ela. Sendo mulheres
Para aquela época, esse texto aqui da mensagem deles, sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na nova vida, sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa de forma igualitária, para que as suas orações não sejam daquelas que não passam do teto. Nessa outra versão diz, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher, como a parte mais frágil, né? Vamos entender aqui o frágil não como fraqueza, não como debilidade. Vamos entender o que? Como sensibilidade, aquela capacidade, né, de entender o ambiente pleno, né, na qual ela está inserida. Né? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, dentro de uma instrução da vida conjugal, estou me lembrando aqui, logo no início, 40 e tantos anos atrás, quando nós começamos a nos expor a essa palavra, e aí a gente aprendia uma palavra na igreja, e quando a gente entrava no nosso quarto, né, e a gente começava a orar um pelo outro, né, e um dia aquele pastor, ele impôs as mãos sobre aquela, e ela não caiu. Eu fui, receba, filho, daqui a pouco ela estava no chão. No quarto, e daqui a pouco ela disse, eu também posso fazer isso. Ela orou e ela impôs a mão, daqui a nós dois estavam no chão. Ou seja, aprendendo, né, praticando os ensinamentos que nós estávamos ouvindo. E aí a gente foi o quê? Se aperfeiçoando dia após dia. Amém? Então vamos ficar de pé, Pai querido. Nós te somos tão gratos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça sobre a nossa vida. Cremos, Pai, em você liberando nessa tarde e noite uma unção poderosa da tua graça, do teu poder, sobre a vida de cada homem, de cada mulher aqui pactuado. Oh, Pai, cremos em cônjuges fortalecidos em Ti, para que, Pai, coisas maiores e amplitude, né, de percepção, discernimento, de visão, possa cada dia mais ser operante e evidenciado na vida deles. Obrigada, Pai, porque você mesmo diz que as portas do inferno não prevalecerão, ou contra os teus filhos, contra a igreja do Senhor. E eu sei, Pai, que um dos fatos primordiais da igreja é exatamente o que é o contexto da casa, do lar, do relacionamento. É lá onde as coisas se moldam, é lá onde criamos nossos filhos segundo os teus planos e os teus propósitos. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, digam amém. Marisete. Vocês podem sentar. Bom demais nós estarmos aqui trabalhando sobre esse tema, que é família. Família é a base de todas as coisas, né? Família é um projeto do coração de Deus, não é um projeto falido. Os homens, eles querem que isso aconteça, mas se nós estivermos com os nossos olhos postos na palavra, como família cristã que nós somos, nós vamos andar de contramão ao sistema do mundo e nós vamos observar os princípios, os valores, a missão e os propósitos de Deus com relação às nossas vidas como família. Amém? Eu fiquei pensando quando Marina sugeriu esse culto e eu fiquei no Senhor, me subiu uma palavra que foi assim, entendendo as fases. Foi somente isso que veio ao meu coração, entendendo as fases da vida, né? Então, nós precisamos entender as fases da vida, porque a vida, nossa vida, é construída em cima de visão, missão, valores, princípios e propósitos, mas nós precisamos entender, né, a fase, os ciclos que nós estamos vivendo. Quando nós casamos, nós tínhamos uma fase a ser vivida. E aí, dentro daquela fase, nós fomos nos organizando, nos conhecendo ainda mais, vivendo debaixo de um mesmo teto, entendendo as nossas prioridades e buscando em Deus a forma de fazer a nossa família ser forte no Senhor. Nós éramos diferentes, somos diferentes, mas celebramos as nossas diferenças, porque nós temos alguém que está por nós em todo o tempo. Mas se, como família, eu não consigo entender as fases, obviamente eu precisei ficar em casa com os meus filhos
quando eles eram pequenos, porque nós tínhamos o desejo de investir na nossa família. Nós combinamos assim, nós não vamos ter uma família fraca e nós nem tínhamos o Senhor. Nós não vamos ter uma família de qualquer tipo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, empurrada com a barriga. Nós vamos precisar educá-los, instruí-los, principalmente sendo nós o exemplo. Não dizendo, olha, você faça isso e você fazendo o contrário àquilo que nós havíamos orientado. Então, estava no nosso coração termos uma família forte. Estava no nosso coração ser referencial, independente de qualquer coisa. Eu nasci num lar cristão, eu não era evangélica, mas meu pai e minha mãe, eles eram fiéis à palavra, mesmo sem conhecer a palavra, ainda servindo a um outro estilo de religiosidade, mas eles acreditavam em Deus, eles passaram para nós aqueles conceitos, e nós tínhamos aquilo como foco. Eu não queria uma família envergonhada, eu não casei para me separar, eu não casei para ficar solta, sem uma instrução correta, e à medida que nós, com 10 anos de casados, nós conhecemos o Senhor, e aí a coisa foi ficando muito melhor, porque nós fomos trazendo para dentro do nosso lar quem de fato nós queríamos desde o começo, mas nós não sabíamos como fazer aquilo da maneira correta. E aí nós começamos a observar a palavra, a considerar a palavra. Eu não queria ser crente de brincadeira. Nós, quando nos casamos, nós colocamos uma aliança no nosso dedo, e essa aliança representava um compromisso. E quando nós entendemos que essa aliança é um compromisso eterno, que tudo que é de Deus é nosso e tudo que é nosso é de Deus, então nós passamos a entender que o que era meu era dele e o que era dele era meu. Isso não só na parte financeira, na parte prática da coisa, mas em todas as áreas da nossa vida. E logo cedo no Senhor, nós entendemos que precisávamos discernir a voz do Senhor para poder segui-la. Porque o sucesso da família cristã está em seguir a voz do Senhor. Porque as fases da vida nos possibilitam, irmãos, a ouvir a voz do Senhor, a discernir a voz do Senhor e a obedecer os comandos do Senhor sobre a nossa vida conjugal, marido e mulher. Não somos perfeitos, mas nós precisamos entender que existe uma perfeição a ser conquistada e a gente vai para aquele lugar. As pessoas perguntam assim, vocês têm filhos fortes no Senhor e filhos fortes nas áreas profissionais. Nós temos 2 advogados e uma doutora do sono. Então, assim, todos eles eram orientados, a maioria é professor universitário, né? Pesquisador, meio cientista, a maioria. E aí, os meninos puxaram essa linha também de querer estudar, de gostar de estudar, mas tinha em nós o incentivo. Eu sempre fui funcionária da Caixa Econômica, eu trabalhava em banco, e a gente sempre tinha essa instrução. Você vai se graduar, vai fazer o que você quiser da vida, se o Senhor guiar você para um outro eixo, você tem liberdade de ir, mas você vai ser graduado, porque as portas das nações são abertas para vocês com esses adendos. E realmente, irmãos, isso foi fantástico, porque eles estudaram, eles se graduaram e eles servem no ministério, naquilo do qual eles foram instruídos, naturalmente falando. Então, isso foi maravilhoso, a gente sempre incentivou. Depois o Senhor falou comigo para deixar tudo profissionalmente falando, me fez ouvi-lo audivelmente na minha casa, e eu deixei a construção natural daquilo que eu servia, né, no banco, para seguir ao Senhor, e até hoje eu sigo ao Senhor e nunca me faltou nada. Amém? Não digo que ninguém faça isso se ninguém ouve a voz do Senhor, porque eu aprendi desde cedo, na minha casa, na minha família, na minha vida pessoal, a viver de comando a comando. De ouvir a voz de Deus e de seguir, né? Então, quando eu entendi aquela palavra do Senhor vindo a mim, dizendo assim,
Entenda as fases. Aí eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado, que provavelmente é o seu marido, ou seu esposo, ou a sua esposa, e diga assim para ele, ou para ela, vamos entender as nossas fases, os nossos ciclos. Porque quando nós entendemos os ciclos dos quais nós estamos vivendo, é fácil construir. Quando nós entendemos os ciclos que estamos vivendo, é fácil elaborarmos. É fácil criar o que não existe como sendo um ponto, né, aonde nós queremos chegar. Amém, irmãos? É fácil quando você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar. Quando você sabe o que você precisa construir, você pode olhar nos olhos e debater claramente, como a Mauri falou, na comunicação. Nós precisamos ser claros, ser objetivos. Ei, eu não gosto disso, mas eu gosto disso. Eu preciso que você faça isso, mas eu não preciso que você faça aquilo. Entende? Isso em todas as esferas, nós precisamos ser claros se quisermos construir. Porque a linha mestre da palavra de Deus com relação a todos os eixos, mas nós estamos falando de família, aqui é que nós possamos, irmãos, aceitar as fases novas. Porque muitos de vocês ainda nem conseguem abraçar o novo, porque estão adorando ou louvando ou nutrindo o velho. Você precisa jogar fora o velho para que a fase nova comece a acontecer. E muitas vezes a gente nem discerne que a fase acabou. E que o ciclo precisa ser rotativo. Que nós precisamos definir o que precisa morrer e o que precisa viver na nossa vida. Quando nós entendemos que aquele ciclo passou, ele precisa ser morto. E muitas vezes nós não vamos adiante, não avançamos, porque estamos com o pé lá no ciclo passado, quando Deus quer transbordar um ciclo novo. E aí a gente precisa aprender a aceitar o novo, a definir. Diga assim, eu preciso definir. Não é alguém que define por você. É você que define por você mesmo o que precisa viver e o que precisa morrer no seu relacionamento conjugal, na sua família, no seu modo de ver as coisas. Não é? E é tão bom quando nós fazemos isso, nós vamos permitindo resignar as fases da vida. Sabe, irmãos, quando nós entendemos esse ciclo passou e eu preciso abraçar o novo, eu preciso agarrar o novo, eu estou dizendo, olha, eu preciso entender que é nessa área específica que eu abracei por novo, que eu vou construir, que eu vou investir, que eu vou fazer com que esse sentido o sentido da vida possa acontecer. E às vezes no relacionamento conjugal a gente está só feito um pneu atolado num carro. Sabe por quê? Porque a gente quer ter razão nas coisas. Sabe, eu quero ter razão nas coisas. Eu aprendi há muito tempo atrás, eu não preciso de razão. Eu preciso de paz. Porque paz, na sua essência, que não é somente ausência de guerra, é muito mais do que nós estamos pensando ou imaginando, né? Quem teve aula comigo sabe que paz foi shalom, chavé, proatividade, boa jornada. Então, se eu quero meu casamento plantado nessa rocha que a Mauri falou, que não se abala, eu preciso entender que eu não preciso ter razão todo o tempo. Eu preciso entender que eu preciso ter paz todo o tempo. Porque a paz construída numa boa jornada vai me levar, sim, ao reconhecimento da razão. Sem precisar que eu lute por isso. Olhe para o seu cônjuge e diga, meu amor, eu preciso de paz. Aleluia. Porque família é o maior dos projetos de Deus. Não é assim? Logo, ele será muito atacado também. Ele será muito mexido. O sistema do mundo vai afetar para provar que relacionamento não funciona,
que a harmonia conjugal não funciona, que esse negócio de amar uma mulher tantos anos, um dia desse a gente pregou, agora recente, como amar a mesma mulher tantos anos? Como amar o mesmo homem tantos anos? Mas quando você está na palavra, os anos se passam, e quanto mais eles se passam, melhor fica. Porque agora, por exemplo, estão os nossos filhos casados. Nossa filha tem 3 filhos. Nosso filho tem 2 filhos. O outro talvez agora esteja grávido. Nós nem sabemos ainda. Né? Cada um está construindo seu lar, sua família, seu contexto de vida, com base na palavra. Todos eles pregadores da palavra, todos eles aqueles que vivem, procuram viver aquilo que fala. E nós estamos sozinhos. Se nós não nos nutrirmos, vai ficar 2 velhos ranzinzos dentro de casa, sem se suportar. Mas quando nós nutrimos a nossa vida, quando nós investimos, casamento é investimento. Não só se investe numa casa física, num terreno, em comprar isso ou aquilo, ou algo material. Casamento é investimento. Você precisa estar disposto a investir. Hoje nós estamos, nós aqui, passeando, curtindo a vida. Ei, mãe, aí não vai levar a gente não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Outro dia a gente fez um passeio e disseram assim, a gente queria ir. Eu digo, ninguém vai. Passeio é meu e de seu pai. É nosso investimento. Porque ele tem 67 e eu tenho 62, não nota, né? Não, uma menina. E se a gente não tem nutrido a nossa vida conjugal, temos diferenças? Temos. Lógico que temos. Mas nós procuramos fazer uma celebração, possibilitando oportunidades. E sabe, irmãos, no casamento, na família, a gente enxerga as dificuldades como oportunidades. A gente enxerga as dificuldades como um amplo negócio de investimento. Minha família vale a pena investir. Ora, se a gente investe em todo mundo, por que eu não vou investir na minha família? A gente acha que Jesus morreu por todo mundo, mas não morreu pela minha família. A gente prega para todo mundo, assiste todo mundo, socorre todo mundo, mas a família é desajustada. É sem socorro da nossa própria parte. Isso não existe. E hoje, irmãos, dentro dessa fase nova que você está entrando, porque deixou a fase antiga e um ciclo novo começa, nós vamos aprender como dar um upgrade no seu casamento. Um dia nós fizemos uma viagem de navio, nós 2, e chegamos lá, nos colocaram em um outro ambiente, um outro quarto. E eu disse a Mauri, esse não é o quarto que nós compramos. Ele disse, não, realmente é não. Aí eu fui lá embaixo. Ele disse, vai lá embaixo, porque eu arranho no inglês, né? Mais ou menos. E aí... foi tão bonitinho agora. Deixa eu dar uma pausa aqui. A gente fez... Minha mãe faleceu tem uns 25 anos. E já tinha uns 5 anos que a gente vinha assim... 25 dias. E já tinha 5 anos que a gente vinha trabalhando, dando suporte. E os últimos 2 anos foi tão difícil, tão difícil. E eu perguntei para o Senhor, eu paro. Ela é muito mais importante para mim do que qualquer coisa que eu estou fazendo. Mas eu paro. Não tem problema se o Senhor me disser, pare. Saiba que talvez eu morra primeiro, se eu parar. Mas, contudo, eu estou disposta a parar, se você quiser. E ele disse, não quero que você pare. Você vai desacelerar, mas não precisa parar. E em meio a tudo isso, nós ficamos ensinando, nós ficamos fazendo tudo que era possível. Então, nós estávamos exaustos por várias razões. E quando terminou tudo, eu disse a Mauri, me mande para Júpiter. Para qualquer canto. Eu preciso de uma porta aberta de oportunidade. Nós precisamos, estamos exaustos. Eu não estava nem conseguindo dormir.
direito por tantas coisas. E aí nos apareceu, a menina nos apareceu nesse leste europeu. E eu disse, filho, a porta que se abriu foi no leste europeu, numa oportunidade, uma promoção inexistente. Pegar ou largar. Se tu tem coragem de ir? Eu digo, tenho, a gente se ajuda. A gente vai se ajudando mutuamente. E aí a maioria é boa nas rotas, nos mapas, nas direções. E eu sou boa para executar, para falar. Para chegar assim. E foi tão bom esse período que nós passamos, de lugar em lugar, de trem em trem. Resolvemos fazer de trem, depois que chegamos lá, nos transportes públicos, conhecendo um outro lado. Foi tão maravilhoso. Mas o mais maravilhoso de tudo foi descobrir que eu dependi muito dele. E ele dependeu muito de mim. A gente estava junto. Não precisa ter competitividade. Não precisa saber quem é mais, quem faz menos. Sabe, faz mais aquele que ouviu de Deus para fazer exatamente aquilo. Sabe, irmãos, então uma coisa assim maravilhosa. Então, como ter um upgrade na sua vida? Pergunta para o seu marido. Meu filho, me sirva uma aguinha. Pergunta para o seu marido. Ei, como é que a gente tem um upgrade? Voltando ao navio. Aí a mulher lá do navio disse assim, não, esse aqui é o quarto que nós reservamos para vocês. Vocês receberam um upgrade. E eu cheguei lá dizendo a Mauri, meu filho, aqui mesmo, vamos reinar em vida. Te prepara. Aí a coisa pegou. Sabe, amados, nós precisamos ter essas expectativas, independente das fases. Já houveram fases muito mais apimentadas na nossa vida. Mas aí a gente compreendeu as fases, compreendeu os ciclos, vai compreendendo. E agora a gente está aí na terceira idade. Ele mais que eu, né? Eu estou no vácuo dele. Né? Na melhor idade. E a gente compreendendo as fases. As fases mudam, as coisas mudam nas fases. Mas se a gente não entender, a gente perde de desfrutar as fases por ignorância. Se você não entender a palavra, você perde de usufruir do que ela tem por ignorância. Entende? Então, quando é que eu dou um upgrade no meu casamento, no meu relacionamento? Quando eu entendo que nós somos uma só carne. Nós somos uma só carne. Então, como uma só carne, Deus nos respeita individualmente e nos respeita como uma só carne. E como uma só carne, Ele nos pede para nós olharmos na mesma direção. Você não precisa ter exatamente o mesmo pensamento, a mesma opinião, mas a mesma direção. Os dois precisam olhar na mesma direção. Os dois precisam enxergar as dificuldades como portas de oportunidades. Porque se não tiverem dificuldades, não tem mudanças. E quando nós enxergamos as dificuldades no relacionamento, nós nos abrimos para mudanças. Quando nós nos casamos, eu era um violão. Bonita. Arrumada. Para não dizer, né, outra coisa. Tudo no seu lugar. Depois eu passei a ser um violoncelo. E ele tinha que tocar em mim da mesma maneira que tocava no violão, tocando no violoncelo. Quando eu me casei, a Mauri nem tinha barriga e tinha cabelo. Hoje ele tem barriga e tem pouco cabelo. Sabe, as fases mudam. Os interesses mudam, as besteiradas que você nutre mudam. E a gente precisa aprender a entender que aonde é necessário mudanças, é preciso haver. Porque o sistema do mundo impõe uma cobrança nas nossas vidas que Deus nunca impôs. Você já pensou? E às vezes nós ficamos tão ligadas a essas coisas que perdemos o foco
de um e de outro. Daqui a pouco estão dois estranhos debaixo de um mesmo teto, sem entender que a força da ligação, né, que os dois têm, promovem tudo que é preciso. Porque a Bíblia diz que quando a força da ligação é entendida, o que você autoriza aqui, ele já falou, é autorizado no céu. E o que é autorizado no céu é liberado na terra por causa da força da ligação. Então, isso quer dizer que você tem toda a chance de Deus de construir a sua casa, o seu mundo conjugal, o seu mundo familiar, da maneira que você entende biblicamente que é certa. Olha, se nós olharmos na palavra Deus, Jesus e Paulo, eles falavam as mesmas coisas. Isso quer dizer que na antiga aliança, na nova aliança, eles estão em comum acordo. Que acordo é esse? Deixa o homem o seu lar, o seu lugar de criação, sua base de relacionamento para se unir a alguém. Então, você tinha uma base de criação, você tinha uma base de relacionamento. Agora você pega essa base, com essa base, e aí você vai nutrir uma única base para caminharem os dois em um único foco. É fácil? Não é. É impossível? Também não. Se nós contarmos com Ele, tudo fica certo. Você já parou para pensar que na criação de um, Deus fez dois? Mas no casamento de dois, Deus fez um? Então, somos um. Somos uma só carne. E agora você vai entender o que significa uma só carne. O que significa uma só carne? Significa que nós declaramos. Quando entendemos o que é uma só carne, nós fizemos uma declaração de morte. De independência. Para que a minha carne unida a dele seja dependente de Deus. Amém? Então, quando nós entendemos o que é uma só carne, nós resistimos o orgulho, nós resistimos o egoísmo, nós resistimos o ego, nós resistimos o individualismo, nós resistimos as minhas coisas, o meu dinheiro, os meus planos. Não, uma só carne faz a junção de tudo isso. É por isso que eu digo que quando eu preciso ter razão, é que eu estou apoiada no egoísmo. Quando eu preciso ter razão, anota isso, você vai ser ricamente abençoado. Eu não preciso ter razão. Deus falou isso para mim uns 8 anos atrás. Preciso ter paz. Eu sou focada na direção, por exemplo. Eu já saio de casa sabendo meu trajeto. Se eu vou para um lugar, eu já sei por onde eu vou. Eu já sei as ruas que eu vou traçar. Eu já sei se eu vou dobrar para a direita. Eu já sei que eu preciso estar na faixa da direita. A Mauri não. A Mauri ele vai. Aí ele faz o trajeto. E eu vivia dizendo assim, filho, tu não vai dobrar para a direita. O que é que tu está fazendo na esquerda? Aí isso daí já gerava um desconforto. Filho, não era melhor tu ir por aqui ou por ali, não? Porque na minha mente, já estava traçado o caminho. Aí ele dizia assim, a irmã quer chegar no destino? Vai chegar. Aí lá em casa, quando o irmão chama de irmã, é porque a coisa já vai estancar ali para não prosseguir. Às vezes, quando está a quintura lá, eu digo, irmão, fica na paz. Irmão, fica na paz. Pronto, ali eu já entendi. É meu irmão, Jesus está aqui no meio de nós. Como é que eu vou lutar com Jesus? Jesus lutando com Jesus. Vem aqui. Como? Devagar, certo? De costas. De costas. Os relacionamentos não progridem por isso. Porque estão medindo forças. Vá para seu... Puxa para lá que eu puxo para cá. Vá. Puxa. Puxa, rapaz. Não, tá. Eu não preciso medir forças. Eu não preciso medir forças. Isso enfraquece seu relacionamento. Vocês perguntam para nós, por que os meninos de vocês são bem instruídos, bem educados,
Nunca tiveram dificuldades para ir para a igreja, nunca tiveram dificuldades para ir na igreja. Outro dia, um tempo desse aí, quando nós mudamos para São Paulo, meu filho me deixou por 10 minutos de atraso, para eu ir de ônibus, de metrô, para caminhar 3 quarteirões, chegar até a igreja, porque eu estava atrasada. Eu disse, Diogo, eu não acredito não, que tu vai me deixar para ir de ônibus e de metrô. Ele disse, vou, a senhora que me ensinou a ser pontual. E era um dia 1º de maio, a gente ia dar uma oferta, e eu levei minha oferta dentro de um casaco, um calor, mas eu botei um casaco, levei aí, fechei assim, saí com a Bíblia, orando em outras línguas, porque eu nem era acostumada em São Paulo. Fui assim até a igreja. Quando cheguei na igreja, o diácono olhou para mim e fez, irmã, que calor é esse? A senhora com um casaco desse, cala a boca, inocente. Eu me dou vontade de dizer assim, cala a boca, inocente, não sabe o que é que tem aqui dentro, não, é minha oferta. Entende, irmãos? Então, a gente ensina a eles o caminho em que eles devem seguir, pela vida que temos, e depois nós queremos cobrar outra coisa, não vai dar certo. Então, declare no seu relacionamento a morte da independência. Você precisa estar dependente de Deus. Os nossos deveres, eles precisam ser mútuos, tanto em benefícios quanto em relacionamentos. Depois, para um upgrade, nós temos o princípio do acordo, o princípio da unidade. Sabe o que significa unidade? União de fazer liga. Combinação de pensamentos e esforços. Concordância de estar junto, pegar junto, sem competitividade. Lá em casa, quando a gente resolve por um objetivo, a gente trabalha juntos por aquele objetivo. E nós não somos distraídos no meio do caminho. É aquele objetivo, então vamos trabalhar por aquele objetivo. Sem distração. Porque é muito fácil. Tudo que gira em torno do sistema do mundo vem para destruir teu relacionamento. E se nós não estivermos ligados nos comandos, nós perdemos. Sabe que, irmãos, isso é dentro da harmonia conjugal que a Mauri falou, o princípio de responsabilidade. Sabe o que isso quer dizer? As divisões de tarefas. Divisões de tarefas. Na minha casa eu cozinho, mas ele lava a louça. E bem, eu arrumo, lavo a roupa, eu passo o pano, eu varro, e ele passa o pano. Agora, mas não, que ele me deu de presente, Tissaliar, o meu robozinho. O nome dele é Tissaliar. Então, é o nosso filho dentro de casa, Tissaliar. Trabalhe meu filho bem, super bem, Tissaliar, não quebra, tem bom êxito e tem sucesso. Mas antes era eu e ele. Dividindo as tarefas. Sabe por quê? Porque de noite, quando você exige uma boa cama, sua esposa está quebrada, arriada, sem coragem para nada, porque faz tudo sozinha. E vice-versa. Então, divisão de responsabilidades dá upgrade no casamento. Oi. Alô? Irmã, mas eu trabalho o dia todo. Não importa. Nós também trabalhávamos o dia todo e sempre dividimos. A criação dos filhos era dividida. Não era uma coisa imposta, era uma coisa voluntária. Era tão bonito. Estava lá criando os meninos, cuidando dos meninos. A Mauri chegava, passava direto. Me beijava os meninos, ia lavar a roupa das crianças. Porque eu estava com outras tarefas. Mas chegava da universidade, tinha trabalhado o dia todo. E daí? Compreensão de responsabilidades, de divisão de responsabilidades. Sabe um outro princípio, irmãos, que ajuda demais no upgrade? Afinal, nós estamos aqui porque queremos que as nossas famílias sejam melhores. Sim ou não? Senão a gente estava falando de outro tema. Como a gente está falando de casamento, de relacionamento, então é importante que a gente entenda que é isso que a gente quer. Porque família forte é igreja forte é família forte.
A Bíblia diz que nós precisamos ser referenciais. E que nós devemos ao mundo isso. E nós queremos, irmãos, que tudo funcione na minha pregação para o outro. Ou seja, eu tenho que ir lá fora evangelizar, beleza, e é mesmo. Eu tenho que ir em uma outra nação, eu sou missionária e sei o que estou falando, é também. Mas a gente faz tudo isso lá fora com o maior bom grado, o maior bom êxito. Mas nós não queremos fazer em casa, porque achamos que outros vão fazer por nós. Não vão fazer. Somos nós. Deus nos deu essa responsabilidade. Sabe qual um outro princípio? Ele também falou. É o princípio do amor demonstrado. Você sabe que amor não é aquele que é só falado? Ah, eu amo fulano. Ama, já demonstrou? Ah, meu bem, eu te amo. Já demonstrou que me ama? Como é que a gente demonstra que ama? Porque nós temos o amor filéu, que é o amor de amizade. Seu melhor amigo é o seu cônjuge. Diga, meu melhor amigo é o meu cônjuge. Nós temos o amor filéu, nós temos o amor eros, nós temos o amor ágape, nós temos o outro amor, como é o nome do outro que eu não me lembro? Estrógeno, né? Que é amor de amizade. Não é amor de amizade, não. Filéu que é amor de amizade. Veja aí no seu celular o que é o estrógeno. Não. Ajuda nos universitários. Bom, o amor ele é demonstrado com atitudes. Eu amo, mas eu nunca tenho uma atitude que corresponda a isso. Isso não é amor. Isso é individualismo. Isso é egoísmo. Porque quando eu amo, eu tenho iniciativas. Sabe qual é o maior problema das mulheres em relação aos homens? É a falta de iniciativa dos homens. Porque, olha, deixa eu te falar, submissão, deixa eu dizer aqui, alguém se identificou, né? Muita gente. Meu objetivo nem era esse, viu, irmãos? Honestamente falando, mas olha só, me perdi. É muito interessante a falta de iniciativa. Qual é o homem? Ele é aquele que ele se entrega pela mulher, a Bíblia diz. Ele ama de tal maneira que se entrega. A mulher, isso é respeito e honra. A mulher, ela recebe o respeito e a honra e a entrega e se submete numa boa. Submissão nunca foi uma palavra deteriorada dentro da família. Porque se eu entender o que é submissão, eu me sinto até resguardada. Submissão é uma submissão. Ou seja, ele recebe a missão e compartilha comigo, e agora eu desenvolvo com ele, sendo a missão a minha parte de submissão. Quando o homem tem a atitude de amar, a mulher tem a atitude de se submeter tranquilamente. O problema é que o homem não ama, ou não demonstra que ama, ou é cavalão na forma de amar. E aí o que é que acontece? A mulher se sente insegura para se submeter. Então é importante você ter o seu papel de sacerdote do seu lar, tendo as iniciativas que um sacerdote tem, de reino, de ligação de reino, de cuidado, de zelo, e a mulher aquela que põe as coisas nos seus lugares, como ajudadora, capaz, idônea que ela é. Mas eu não me sinto assim. Mas fé não é necessário sentimento. Você, independente de achar ou não, é uma ajudadora idônea. Amém? Quando nós enxergamos assim, nós entendemos o poder da aliança de uma vida compartilhada.
Então, não me sinto inferior na minha vida compartilhada de aliança. Porque eu tenho o meu compromisso, a minha importância, ele tem o compromisso dele e a importância dele. E quando eu entendo isso, eu entendo, eu me casei. Diga, eu me casei. Diga de novo, eu me casei. Então, seu objetivo, que entendeu que se casou, é fazer o outro feliz. Aí eu pensei que eu me casei para ser feliz, em primeiro lugar. Não, você se casou para fazer o outro feliz, porque a melhor coisa é dar do que receber. Então, você se casa para fazer o outro feliz. Mas como você está dando, e dar é um princípio do Senhor da semeadura e da colheita, você recebe. Quando você entende, irmãos, que está dando, que tem iniciativa para fazer o outro feliz, você está fluindo no princípio da generosidade, da doação, da oferta. Sabe o que é doação? Oferta. Oferta somente de dinheiro? Não. Doação é a oferta de tempo, de atenção, de apoio, de abrigo, de dinheiro, de consolo, de aconchego. Sua esposa precisa estar debaixo das suas asas. Lógico que ela deve estar debaixo das asas do Senhor, mas ela precisa estar sendo protegida por você. Ela precisa estar sendo cuidada por você, zelada por você. Ela precisa desfrutar do seu amor, não só de palavras, nem somente na cama, quando você está no ápice do auge e que você diz, eu te amo, quase sem fôlego, morrendo, se acabando. Não, ela precisa ouvir no dia a dia essas palavras descentralizadas em toque, em comunicação, de diversas formas. E o homem da mesma maneira, não só ela, os dois. Sabe, irmãos, a voluntariedade no relacionamento conjugal é muito importante. Nada por forçação de barra, porque não funciona. Mas a doação é por voluntariedade e alegria. Você precisa estar dizendo, você fazia tudo isso no começo do seu casamento. E agora dorme com a camiseta, com a cara do deputado? O cabo acorda de madrugada, pensa que está com outro homem na cama, é você. Sabe, você precisa investir, não importa a sua idade. Você precisa se cuidar, não importa a sua idade. Você precisa estar bonita, não importa a sua idade. Somente porque os anos se passaram e agora você acha que já tem, já casou, não vale a pena estar investindo. Vale a pena estar investindo. Vale a pena estar investindo. Uma vez eu fui na médica. Já estou concluindo. Vixe, já tem -4 meu. Não? Eu fui na médica e a médica, olha, não me dê liberdade não, que a gente só sai daqui meia-noite. E ela disse assim a mim, Marisete, o que você está fazendo de investimentos no seu relacionamento? Eu quase que eu pensei assim, acho que a doutora não está pensando o quê? Ela disse, você precisa programar, planejar sua vida de relacionamento. Eu disse, é mesmo? Ela disse, eu cheguei em casa e disse, meu filho, venha cá. Vamos sentar e conversar. Planejar nossa vida de relacionamento. Então, uma vez a cada 2 meses, a gente tem que ir num hotel. Uma vez a cada 2 meses, comprar uma lingerie nova. Ela pediu para a gente aumentar as férias. Sabe, porque aí é a forma de você apimentar. Aí você chega do trabalho enjoado, cansado, fedorento e quer alguma coisa? Quer de todo jeito? Quer de toda maneira? Não. Curta-se para curtir ela. E vice-versa. E a mulher também seja sábia. Vixe, já vem tudo desse jeito. Não tomasse nem banho. Meu filho, vamos ali tomar um banho juntos. Faz a diferença.
Não desanimou, não cortou. Não apagou o fogo. Vamos tomar um banho juntos. Aí você passa sabonete, deixa ele cheiroso. Bota um tsh. Vai dar em quê? Falar em apagar Não, o Maurício, fogo. sente. Sente. Sente que não dá certo você falar sobre essas coisas, não. Sabe o que significa isso? O valor da generosidade, irmãos. Se você sabe ser generoso com o seu irmão vizinho, se o carro quebra, você sabe ser generoso com o carro que quebrou. Se o pneu fura, você sabe ser generoso com o pneu que furou. Se o irmão precisar que você fique lá até 3 horas da manhã, você fica porque você está assistindo no Ministério de Socorros. Imagine se sua esposa não está precisando. Às vezes ela está gritando mais que você. E você não está entendendo a linguagem. Então, nova fase. Tirando do guarda-roupa as coisas velhas, lançando para que haja espaço para as novas. Amém, irmãos? Um upgrade. Porque se você dá alívio aos outros, dê alívio ao seu cônjuge. De todas as formas e maneiras. Amém? Deixe os seus próprios interesses. Ah, mas eu gosto assim, mas eu quero assim, mas eu preciso disso assim. Não, você já perguntou como é que ela gosta? Já perguntou de que maneira ela gosta? Dicas para uma vida feliz. José, se sente. Não dá certo, não. A maioria não dá certo falando sobre essas coisas, não. Quem está aqui em Cristo? Todo mundo está em Cristo. Então a Bíblia diz que quem está nele deve andar como ele andou. E como foi que ele andou? Ele andou ensinando, pregando e curando. Ele andou influenciando, inspirando, impactando e possibilitando transformações. Ele andou acreditando, levantando, desmanchando as obras do diabo, aproveitando cada oportunidade. Ele andou sendo um avivalista sobre a terra. Então, é sobre isso que hoje nós estamos falando. Em você andar sendo tudo isso dentro da sua casa. Ensinando mutuamente, né, aos filhos, um ao outro. Mulher não ensina ao marido. Mulher ensina aos filhos. Mas a mulher tem aquele jeitinho de chegar e contornar as coisas de uma maneira que as coisas ficam mais leves, mais tranquila. O que é um avivamento? É o ato de avivar, de se tornar mais ativo, mais intenso e de se colocar em movimento, despertando e acordando aquilo que está dormente. Então, esse é o nosso desejo. Que você possa despertar, acordar, avivar, ser um avivalista dentro do seu lar. Encontrando a sua esposa, a esposa encontrando o seu esposo como algo tão determinante, por causa da identidade e da autoridade que o Senhor delegou, que se você constrói ainda mais forte, que eu estou vendo que tem aqui famílias fortes, mas que se você constrói ainda mais forte a sua família, ninguém vai conseguir te deter sobre nenhum aspecto, nem mesmo o diabo, nem ele com as influências que vêm do sistema do mundo. Amém? Aleluia. Então, quando você puder ver, irmãos, você comece a ver dentro do seu lar, você comece a fazer isso como um resgate de urgência, colocar o seu lar em movimento. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, Mauri falou, Jesus está aí voltando. E nós precisamos ter investimentos na nossa vida como um todo. Como um todo, né? A vida espiritual, a vida emocional, a vida física, a vida material, de maneira que a nossa família esteja
forte e focada, né? Nunca intimidado pela assistência, nunca intimidado pelas coisas que o diabo pode estar cedendo como oposições. Você acha que sua família tem oposições? Você acha que sua família sofre oposições? Você acha que seu casamento sofre oposições? Você acha que seu relacionamento conjugal sofre oposições? Com certeza que sim. Mas nós somos maiores do que qualquer uma delas. Amém? Aleluia, nós somos maiores. Sabe por quê? Porque nós temos uma fé que não se abala. Nós temos uma coragem para lutarmos juntos pelos nossos objetivos. Sabe quando a Mauri diz assim, olha, agora em janeiro, ele foi ao médico assim, por rotina, né, os exames de rotina, e aí ele pediu à médica, disse, eu queria fazer uma colonoscopia. Ela disse, você quer fazer? Eu disse, quero, que faz tempo que eu faço, ou seja, vinha ardendo dentro dele já o desejo de fazer. O Senhor já vinha comunicando. Aí tinham 2 pólipos. Aí ela disse assim, eu tirei 2 pólipos. E aí vocês sabem que a colonoscopia você faz um preparo antes, né? É muito chato aquilo, fica 2 dias sem se alimentar, só no líquido. Faz o exame. Aí disse, tirei 2 pólipos, mas tem mais 2. Eu disse, por que foi que a senhora não tirou os 4? Não, porque o plano de saúde só dava direito a 2. Eu digo, a senhora saísse, falasse comigo, submeter meu marido a tudo isso de novo. Ela disse, é o jeito. Passou, isso foi no dia 4. Chegamos em casa, demos as mãos, oramos e dissemos, isto não é nada. Você ouviu, o nome disto é nada. Concordamos sobre isso. Foi para a biópsia, chegou. Como foi que chegou? Nada. No dia 30, foi lá fazer mais para tirar os 2. Aí eu entrei com ele na sala, já foi outro médico. Eu disse, doutor, preste atenção, esse jovem é meu marido. Ele é muito precioso no reino de Deus. Então, o senhor faça uma varredura aí, examine bem direitinho, veja o que tem, tire o que tiver, para a gente não ter nenhuma chance de obra maligna. Aí ele olhou assim e fez, ele é seu único marido? Eu digo, o senhor acha que eu tenho mais de um? Descontraindo, né? A senhora é casada há quanto tempo com esse homem? Eu disse, ele é o meu único homem, eu sou casada há 40 e tantos anos com ele. Ele disse, ixi, isso nem existe mais. Eu digo, existe, o senhor está vendo, está diante dos seus olhos. Trato do meu marido como rei. E saí. Quando eu saí, a Maurício saiu, grogue, ele disse, olha, tinham 2 e um que a imagem não mostrava. E eu me senti sentado na sala dos reis, na antiga aliança, quando os acordos infernais, né, quando vinham aquelas coisas programadas, pré-organizadas pelo diabo para acontecer, e Deus desvendava. Sabe, irmãos, quando saiu, eu disse, como foi com o urso, é com o leão. Vamos concordar aqui. Concordamos. Qual foi o nome do segundo resultado? Nada. Porque o poder da unidade é grandioso. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo os dias, e eu vou encerrar com isso. Nós estamos vivendo os dias sobrenaturais, que nós vamos desfrutar de muita coisa inusitada. Você está disposto a viver sinais, prodígios e maravilhas em todas as áreas da sua vida? Outro dia, agora, do ano passado, a Mauri foi cirurgiada em casa, sozinho. Deus fez uma cirurgia sobrenatural na pálpebra dele, sozinho em casa. Tinha um sinal horrível em cima, com 3 vertentes, uma assim e 2 para o lado. Fomos no oftalmologista, ele disse, olha, eu não consigo tirar, porque é profundo, só um plástico. Fomos ao plástico, no mesmo momento, saímos do oftalmologista, fomos ao plástico. O cirurgião plástico disse assim, de fato, está muito profundo, a gente precisa tirar assim, assim. Eu digo, o senhor só vai mexer num olho e o outro vai ficar diferente? Não, ele disse, não, mas se precisar eu mexo no outro também. Só que o plano não autorizou, e ficou naquela discussão, o plano autoriza, ele ficou chateado, foi para casa,
ficou esperando, a autorização não chegava, e depois foi negada, ele requereu. E de noite, eu fui dar aula na escola de ministros em Natal. E de noite ele foi dormir e disse assim: Senhor, eu estou cansado de depender dos homens. O Senhor é o meu cirurgião. É do Senhor que eu vou receber a minha cirurgia hoje à noite. E foi dormir. Ele acordou banhado de sangue. Banhado de sangue. Não tinha mais nada, não tinha mais sinal, não tinha mais nada. Mas estava banhado. O meu lençol era bege. E o bege com o sangue ficou vivo. Ele fez as fotografias. E o abençoado, por falta de comunicação, quase me mata. Porque ele ligou para mim e disse assim: filha, olha o que aconteceu comigo ontem. Quando eu vi as fotos... Não, ele passou a mensagem. Filha, olha o que aconteceu comigo ontem. Quando eu vi as fotos, eu digo, pronto, entrou um homem armado em casa, fez uma besteira. Aí eu liguei para ele, tremendo meu coração. O que aconteceu? Ele disse, fui cirurgiado. Rapaz, tu foi cirurgiado de quê? Em casa, como? Aí ele disse, sei não, acordei assim. Acordei todo banhado de sangue e sem mais um sinal. E ficou uma pontinha do lado. Aí ele disse, mas ficou essa pontinha do lado. Eu disse, e tu vai requerer que fique? Ou tu vai deixar que fique ou vai requerer que saia? Ele disse, vou requerer que saia. Dei aula sábado, domingo. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei em casa. Rapaz, eu fiquei tão impressionada, que eu passava por ele e fazia assim. Meu Deus, deixa eu ver, não tinha nem marca. Não tinha nem marca. Então, são essas coisas que o Senhor vai fazer com você também. Sobrenaturalmente, nós precisamos viver esses dias. O que aconteceu, eu me deitei na cama e disse assim, olha aqui por mim para fazer uma abdominoplastia. Aí ele disse, Marisete, tenha calma, fica tranquila, ora tu mesmo. Então, irmãos, não tem por que nós não termos uma família forte, porque somos corajosos, somos investidores, amém? E uma base bem construída, uma estrutura bem forte, faz você avançar saudavelmente no reino de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Vem cá, filho. Eu queria que você ficasse de pé, abraçasse a sua esposa. Se você não está aqui, não é? Sei que os dois pastores estão lá do outro lado, fazendo com que a palavra seja cumprida. Valorizasse, sabe? Vem para esse lado aqui, por causa do microfone. Valorizasse a sua família, valorizasse o seu relacionamento, valorizasse a sua entrega mútua diária, entendendo que é uma conquista maravilhosa. É uma conquista sobrenatural que nós temos todos os dias, porque nós desmancharmos as obras do diabo no nosso próprio lar é um sinal de muita coragem. Amém? Eu queria que você ficasse assim, ó, começasse a orar pelo seu cônjuge. Vocês duas podem orar juntas. Porque os dois maridos estão lá, né? Abra sua boca agora e comece a orar, dizendo assim, falando de tudo que você ouviu aqui, de quanto vale a pena investir, de quanto vale a pena amar, que independente dos anos, agora que o vinho novo está mais forte, mais gostoso. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos esses casais diante do Senhor. Colocamos cada um deles na sua presença, Senhor. Colocamos as famílias, os filhos. Colocamos marido e mulher, Pai. Qualquer divergência, qualquer dificuldade, qualquer circunstância sendo caída por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Para que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, possa ser vivo, forte e amplo. Possa ser viva, forte e ampla nos relacionamentos, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que as casas deles sejam fortes, a vida deles sejam fortes, que eles possam estar se doando em nome de Jesus, que as dificuldades que cada um tenha de expressar, de comunicar-se, de avançar, Pai, em nome de Jesus Cristo, possa cair por terra, que eles possam abraçarem investimentos novos no relacionamento, que fases novas comecem na vida deles, em nome de Jesus Cristo.